Democracia em Rede, aqui na Casa da Democracia. Vamos? Ah, tá bom. Pensei que já estava valendo, eu já estava. Valeu. Boa noite, gente. Estamos aqui em mais um programa Democracia em Rede, na Casa da Democracia. Aqui é uma atividade que estamos participando, professores de várias universidades do Brasil, que participam nas suas universidades, nos seus estados, dos cursos contra o golpe de 2016, em defesa da democracia e da autonomia universitária. Esse curso nacional que reúne as mais de representantes dos mais de 40 universidades brasileiras que estão oferecendo esses cursos congêneres, estão desde o final de semana aqui em Curitiba, para o dia 14 e 15 de maio, fazemos esse seminário nacional. Hoje, como atividade do seminário, nós tivemos essa tarde e noite aqui na Vigília Lula Livre, onde fizemos, na parte da tarde, uma aula pública. Na sequência, participamos de um ato político e o ato de boa noite ao presidente Lula. Agora, estamos aqui na Casa da Democracia, esse espaço democrático, onde as mídias alternativas têm essa possibilidade de difundir para o restante do país e, por que não dizer, para o mundo, né, as informações que nós precisamos, de fato, socializar acerca da verdade do que acontece em nosso país hoje. Né? Estamos aqui neste programa, na sequência faremos uma visita ao acampamento Marisa Letícia. E, bom, eu sou o professor Domingos Leite, aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba. Aqui no Paraná nós temos duas universidades federais que estão participando concurso nas suas instituições, a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Tecnológica do Paraná. Nós temos colegas aqui de várias universidades, aqui na bancada e também aqui nos ouvindo ao vivo, e eu vou passar a palavra para que cada um deles se apresentem nessa abertura do programa, e na sequência a gente vai bater um papo legal, né, sobre, de fato, esclarecer qual é o objetivo desses nossos cursos, o enfoque que nós temos dado. Vamos fazer uma apresentação inicial de todos. Bem, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo aí pela internet, numa atividade de mídia que eu acho absolutamente fundamental nos dias de hoje, já que a nossa grande mídia está sequestrada pelos interesses contrários à maioria do povo brasileiro.
Eu sou Leda Paulani, professora sênior da Faculdade de Economia da USP e estou por 2 anos pesquisadora visitante na Universidade Federal do ABC, com muita honra. Bom, boa noite a todas e todos. Eu sou Maria Caramês Carlotto, sou cientista social, socióloga e professora da Universidade Federal do ABC, onde eu também estou presidenta do Sindicato dos Docentes, ou da Associação dos Docentes da Universidade Federal do ABC. Boa noite a todas e a todos. É uma imensa satisfação poder participar desse seminário nacional dos cursos contra o golpe de 2016, a favor da democracia e da autonomia universitária. E eu queria ressaltar um aspecto muito importante, que é o fato de que nós conseguimos, discutindo a democracia e defendendo os valores da Constituição, simbolizados pela vontade de libertação, ou vontade de conferir liberdade ao presidente Lula, nós conseguimos formar uma unidade no meio universitário, que é uma unidade que poderia, o que nós pretendemos que se projete no Brasil no momento posterior. Eu sou professor de Direito Constitucional, venho da Paraíba, sou professor da Universidade Estadual da Paraíba. Meu nome é Garcês Almeida Filho e não há dúvidas de que todos nós defendemos aqui Lula livre, a democracia e a autonomia universitária. Boa noite, eu sou Gleisiale Ramos, tocantinense mesmo, professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Tocantins. Ajuda a coordenar o curso, né, Golpe 2016, Seminários pela Democracia. É um seminário que é organizado a partir da Universidade Federal do Tocantins, mas não somente. Quero frisar isso porque, pela manhã, nós falamos sobre o sucateamento da universidade, né, das universidades, e não é diferente, talvez seja invisível, mas não é diferente em relação às universidades da região norte, extremamente sucateadas. E, pelo fato de estarem sucateadas, o curso em si se deu por uma associação de professores da Universidade Federal do Tocantins e da Unitins, que é a Universidade Estadual do Estado do Tocantins, que também sofre um processo de sucateamento, mas mais interno ao Estado mesmo. Dessa forma, eu quero frisar que a coordenação do curso Golpe 2016 é feito pelo professor Marcelo Cleto, das Ciências Sociais, o professor Maurício Rashizumi, que é professor convidado do curso de jornalismo da UFT, a professora Nayara Galheta, que é da Universidade do Tocantins e também faz a representação da ABJD, e por mim, que faço o debate no âmbito não só das relações internacionais, mas da geografia, porque sou geógrafa, né, de cerne do debate. Faço debate na universidade a partir das disciplinas de Geografia Política e Geografia da Amazônia. Portanto, essas discussões já estão imbuídas na disciplina e a gente amplia esse debate a partir do momento que o professor Luiz Felipe Miguel faz essa culminância do debate em Brasília e cria-se todo um desconforto para a política nacional, que é quando a gente também acorda também para o debate e começa a desembocar todos esses cursos, professor, que supostamente passam de 40 instituições, 40 cursos que estão aí travando o debate. Sim, de fato, é importante frisar que, desde os momentos iniciais do golpe, ainda em 2016, né, nós tivemos uma participação da sociedade brasileira denunciando o impeachment, denunciando o aspecto discricionário e fraudulento dos processos que levaram ao impeachment e à deposição da presidenta Dilma. Nós vivemos, de fato, na nossa interpretação, um golpe em processo, um golpe que se dá por engrenagens, né? E, de fato, mesmo antes dos cursos, nós já tínhamos esse debate em várias instâncias da sociedade e da universidade, mas, sem dúvida nenhuma, a iniciativa
tomada pelos companheiros e companheiras da Universidade de Brasília, né, coordenado lá pelo professor Luiz Felipe Miguel, que esteve conosco hoje aqui, que está aqui conosco nessa atividade também, né, ela motivou uma reação, como disse o próprio professor Luiz Felipe, desastrada e desastrosa do ministro da Educação. Uma atitude que desconhece, não é, a própria Constituição brasileira, que desconhece a autonomia universitária, que desconhece o direito da sociedade ao livre debate, não é, e, com isso, então, aquela atitude do ministro, que foi repudiada pela sociedade brasileira e, mais determinantemente, pelas universidades, motivou a constituição de vários grupos e universidades que estão abrindo os vários cursos, né? Então, isso é um momento em que a universidade, de fato, eleva o seu debate com a sociedade. Num momento tão duro para a sociedade brasileira, né, os golpistas, e vale dizer que os golpistas nunca gostam de ser chamados de golpistas. Eles preferem nomes mais palatáveis, como foi, por exemplo, em 1964, quando declararam a ausência do presidente, o presidente estando em Porto Alegre. Aquilo foi declarado como vacância. Mas era um golpe. Agora, usou-se o nome de impeachment para fazer um golpe. Às vezes, as artimanhas de uma certa aparência de constitucionalidade dão margem a esse golpe. Então, eu gostaria de colocar essa questão em debate, né? Podia passar para a professora Leda, para um pouco refletir como é que os colegas lá, né, estão vendo no curso, como é que você, Leda, vê essa questão. Eu, na realidade, participei, né, do curso que foi organizado lá pela Universidade Federal do ABC e não pela USP, enfim, porque acabei sendo convocada lá primeiro, acabei participando de lá. Mas houve também um curso na USP, organizado pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Eu, quando me apresentei, esqueci de dizer minha área, eu sou professora de Economia, mas eu acho que foi levantado aqui uma questão muito importante, que é a questão da construção das narrativas, né, que o professor Sérgio Amadeu, está aqui nos assistindo também, hoje falou ali no nosso ato na vigília Lula Livre, né? Então, existe uma disputa, né, sobre como interpretar e como entender o que aconteceu com o país e o que está acontecendo com o país. Existe a narrativa oficial, né? É aquilo que vai formar, digamos, a história oficial, né? Foi um impeachment, a presidenta Dilma cometeu lá, enfim, alguma coisa, pisou na bola e cometeu algum crime de responsabilidade e foi impedida de continuar a governar pelas instâncias devidas, o Congresso, o STF, etc. E existe a outra narrativa, né, que é a narrativa que a gente defende, de que não houve crime de responsabilidade, enfim, que houve, na realidade, uma combinação de fatores e de instituições que se aliaram para depor a presidente Dilma, né? Mas isso, como ficou muito claro depois, era só o início do golpe, né? O golpe, de fato, ele foi feito para fazer uma série de reformas que nenhum governo eleito democraticamente conseguiria fazer, né? Com todas as reformas que retiram direitos, que encolhem o tamanho do Estado, que, enfim, que entregam os recursos naturais enfim, as riquezas que o país tem para a exploração internacional, predatória, na maior parte dos casos, né? Então, para tudo isso, é que o golpe foi feito, porque com o governo eleito isso não seria possível. E agora isso culmina com a prisão do presidente Lula. Então, é óbvio que, se um professor universitário reconhecido, né, pelos seus pares, pela academia, como é o professor Luiz Felipe Miguel, vai lá e cria um curso na Universidade de Brasília, que é uma das melhores universidades do país, é evidente que ele vai ter um peso grande na construção dessa narrativa alternativa, né? E a reação
desmesurada, desmedida, inadequada, imprópria, ou qualquer nome que a gente quiser falar, do ministro da Educação, né, gerou toda essa reação e esse movimento bonito, né, que eu acho que foi de todas as universidades de responderem e todas criarem os seus cursos, e a gente depois se aliar e construir esse seminário nacional, não por acaso aqui em Curitiba. Então, eu acho que no curso lá da UFABC teve também esse tópico, né, da discussão das narrativas e etc. Mas eu acho que isso está, de fato, no cerne do debate, e a gente está resistindo quando a gente ajuda a abrir as consciências para construir a narrativa correta, né, que é alternativa à narrativa oficial. Bom, eu também, na hora de me apresentar, achei que era uma apresentação mais concisa, e esqueci de dizer um detalhe, talvez importante, né? Que o meu doutorado foi sobre história da universidade, mais especificamente sobre a luta das universidades por autonomia durante o regime militar e toda a disputa em torno da reforma universitária. Então, é um pouco mais dessa perspectiva que eu vou analisar, né, repensar sobre essa questão que se coloca. Porque tem um ponto que é fundamental no que a Leda toca, que é a disputa de narrativas, né? Porque é óbvio que existe uma disputa que se dá no âmbito político, midiático, que tem suas regras, né, próprias. Mas existe uma outra disputa, que é a disputa pela interpretação correta, como a Leda colocou no final, né, ou seja, por aquele conhecimento que vai ser o conhecimento certificado. E, historicamente, né, desde que a universidade se nacionalizou, porque ela não era exatamente uma instituição nacional, ela se torna nacional com a Constituição dos Estados Nacionais, e ela passa a ser uma instituição central dos Estados Nacionais, porque ela que vai definir, por exemplo, a norma culta, e ela que vai definir o que é a história legítima, ou seja, aquela que se reconhece como a história do país, que vai formar os currículos, né, de todo o sistema de ensino. Ela tem e é dessa perspectiva que a universidade tem um espaço absolutamente central, certo, para a constituição não só de qualquer narrativa, mas daquela narrativa legitimada que vai depois se afirmar como, né, a versão, não vou dizer verdadeira, mas aquela mais reconhecida dos fatos. É por isso que a decisão de criar um curso que mobiliza esse conceito, é importante que se diga, gerou tanta celeuma, né? No entanto, a forma de resolver esses conflitos, ou seja, é óbvio que existe aqueles que dizem que foi impeachment, enfim, dentro desse espaço específico, pressupõe autonomia, né? E a universidade, e é sobre isso que eu quero falar, ela está sendo atacada, a princípio, eu dizia, em 2 âmbitos na sua autonomia. E hoje eu vou dizer, na verdade, ela está sendo atacada em 3 âmbitos. O primeiro é um ataque simbólico, né? Por quê? Porque nos dizem, e nós vamos ver isso em vários editoriais de jornais, né, e num certo senso comum, que nós que dizemos que houve um golpe, não estamos fazendo uma reflexão conceitual, né, nada disso, a gente está simplesmente defendendo um lado da narrativa, né, da batalha de narrativa, ou seja, como se não tivesse nenhuma reflexão mais aprofundada, né, teórica e metodológica sobre isso, o que não é verdade. Existe muita reflexão para que nos leve a olhar para esse processo e dizer, eis o melhor conceito para defini-lo, né? Então, vão nos dizer que nós somos partidários, chapa branca, portanto, incompetentes, politizados, enfim, toda uma série de ataques simbólicos sobre a universidade pública e, na verdade, sobre todo o ensino público, né? Então, tem essa primeira dimensão, que é um ataque simbólico à nossa autonomia, cuja a decisão do ministro, que foi certamente desastrada, mas não isolada, né? Não é um ato ali da loucura dele, ele está orquestrado com todo um conjunto de ações contra a universidade, se manifesta. O segundo âmbito é um ataque material, né? Então, só para dar o exemplo da minha universidade, né, a Universidade Federal do ABC, no ano passado, o orçamento que veio, se a gente seguisse funcionando como nós funcionamos em 2016, a UFABC fecharia as portas em 2017. Tamanho o volume do corte de verbas, né? E isso que aconteceu na Federal do ABC aconteceu em todas as universidades. E com a PEC, a PEC do teto, é mais grave ainda, né? Para não falar nos cortes, né, na ciência e tecnologia, que não é educação superior, a ciência e tecnologia são mais volumosos ainda. Então, você tem um ataque material, um ataque simbólico, e agora estamos num terceiro nível de ataque, a autonomia universitária, que é um ataque institucional. A Universidade Federal do ABC, num processo eleitoral legítimo,
elegeu o seu reitor em novembro do ano passado. E ele não foi indicado, não foi nomeado. A Universidade Federal do ABC está sem reitor, porque se diz por um absurdo completo, né, que o reitor seria representante do PT e de ideias que seriam identificadas com o PT, porque a Universidade Federal do ABC... Um conjunto de inverdades, mas que resulta que a Universidade Federal do ABC está sem reitor, certo? Num processo de frontal ataque, porque o reitor é aquele que representa a universidade junto ao Ministério da Educação. Então, o que está acontecendo é um conjunto de ataques orquestrados contra a possibilidade de reflexão autônoma, que é aquilo que constitui o pensamento crítico. Bem, eu acho que a questão do ataque à autonomia universitária é uma questão absolutamente presente e ela se manifesta em amplos setores da sociedade brasileira. É importante pensar nisso. 2 momentos, a professora Maria Carlotto ressaltou 2 momentos que eu considero muito importantes, dos 3 que ela menciona. Bom, primeiro, o ataque material. A PEC dos gastos, ela praticamente destrói a autonomia administrativa e de gestão financeira que a Constituição atribui à universidade a médio prazo. Praticamente liquida, porque as universidades não vão ter a menor possibilidade de desenvolver suas atividades regulares daqui a pouquíssimo tempo. Então, nós já sabemos que, se não houver uma mudança no futuro próximo que subverta a lógica da PEC do teto dos gastos, a universidade brasileira não tem condições nenhuma de desempenhar suas funções mínimas. Então, esse ataque material ele é claro, e é um ataque que foi pensado desde o governo golpista e que tinha a universidade como foco e amplos setores do serviço público brasileiro também. A segunda dimensão eu acho muito interessante, porque a declaração do ministro da Educação sobre metendo o bedelho ou interferindo no modo como o professor Luiz Felipe e a UNB deveriam se comportar, além de ter sido extremamente desastroso desde o ponto de vista simbólico, abriu uma espécie de caixa de Pandora. Isso aí é que me pareceu mais grave ainda. Por um lado, nós tivemos a União, enfim, a Universidade Brasileira tentando explicar à sociedade o que é autonomia universitária, o que é autonomia didático-científica, que nós temos não apenas o direito, mas talvez até o dever de investigar, de pesquisar, de nos aprofundar acerca do que acontece no Brasil em todos os âmbitos. Então, a universidade reagiu nesse sentido, e essa reação foi muito importante, né? Mas houve uma contra-reação, um contraponto a isso, que consistiu no seguinte: vários setores da sociedade brasileira, inclusive setores institucionalizados, reagiram contra a autonomia universitária mais uma vez. Nós tivemos o Ministério Público sendo provocado em vários lugares do Brasil, em alguns momentos assumindo uma posição absolutamente combativa no que diz respeito à diminuição da autonomia universitária. Quer dizer, como é que o Ministério Público, ou como é que o Judiciário, ou como é que qualquer tipo de instituição pública ou privada no Brasil tem condições, ou se sente no direito, primeiro, de afrontar a Constituição, porque a nossa autonomia didático-científica é previsão constitucional? Como é que se sente com a possibilidade de interferir nesse âmbito e dizer o que a universidade tem que fazer? Olha, há uma obviedade. Se por acaso nós temos no Brasil 2 narrativas, uma que defende a existência do impeachment legítimo e a outra muito mais verossímil, muito mais aprofundada teoricamente, que diz que o impeachment, na verdade, foi um golpe, a simples existência de 2 narrativas, na verdade, convoca a universidade para que a universidade pesquise e descubra o que aconteceu. Sim. Para que possa, fugindo da conversa de bar, que também tem sua relevância, do bate-papo, da troca de ideias descontraída, mas fugindo disto, pesquisar, descobrir o que é um golpe de Estado. Como é que um golpe de Estado é perpetrado hoje em dia? Um golpe de Estado ele segue adiante através da violência apenas?
Ora, eu me recordo de um artifício que Otávio utilizou para conseguir ocupar o Império Romano, ser o primeiro imperador de Roma. Ele socavou as instituições republicanas, que já estavam muito mal colocadas, mas ele socavou através do Poder Judiciário, e ninguém sabe disso, ninguém lembra disso. Então, embora a gente pense que essa estratégia é nova, na verdade, Otávio Augusto seguiu isso já nos primeiros passos do Império Romano. E faço essa referência porque parece que a autonomia universitária, a partir desses ataques, passou a ser um desvalor para a sociedade brasileira. É como se a universidade representasse um lado da disputa ideológica, e isto não é verdade. Não é verdade, primeiro, porque a universidade é um lugar da diversidade de pensamento. Esse aspecto aí é um aspecto que nós não podemos negar sob nenhuma hipótese. E, em segundo lugar, a universidade é um locus privilegiado para o estabelecimento da pesquisa. É o que é o golpe, o que é a mídia, o que é a opinião pública, qual a diferença entre a opinião pública e vontade popular. Então, embora seja um locus privilegiado para a discussão acerca de um tema tão brutal e tão relevante para o Brasil, claro, nós gostaríamos de estar fazendo essa discussão daqui a 20 anos, e não agora, mas o golpe se estende, é preciso discuti-lo agora. Então, ao invés de a universidade ser reconhecida como tal, setores da sociedade brasileira querem retroceder e nos levar para períodos pré-universitários em que simplesmente ninguém entendia nada de coisa nenhuma dentro do Brasil. E você tinha, se quisesse estudar de alguma maneira, você tinha que ir para a Europa, por exemplo, estudar na Universidade de Coimbra. Então, quer dizer, pensar em diminuir o número dos cursos ligados às humanidades, que já existem propostas concretas. Controlar o currículo desses cursos ou de iniciativas que a universidade venha a tomar nesse sentido. São medidas que demonstram que a sociedade brasileira, ou parte dela, está avançando num caminho muito perigoso. A universidade brasileira é uma conquista do povo brasileiro. A sua autonomia científica, a sua autonomia administrativa e a sua autonomia de gestão financeira são conquistas do povo brasileiro, que garante que nós possamos seguir pesquisando, investigando e gerando conhecimento. Agora, se o conhecimento não for importante para a sociedade brasileira, apaguemos as luzes e fiquemos todos no escuro. Bom, eu vou partir para uma premissa da autonomia, que ela não está só atrelada aos muros da universidade. Veja, se cobra tanto um rigor metodológico, teórico-metodológico dos conceitos e categorias que a gente traz, né? Se é golpe, o que é mídia, o que é empoderamento. No entanto, esse mesmo ministro, né, esse mesmo Ministério Público que nos cobra esse rigor, recebe o senso comum a gabinete. Veja, como foi construído o termo escola sem partido. Nós não sabemos de onde surgiu, a que luz, né, ou trevas se deu essa construção da escola sem partido. A ideologia de gênero surge... eu penso que a gente, enquanto universidade, eu, enquanto indivíduo, professora, tem o dever de saber de onde é cunhado o termo ideologia de gênero, até para combatê-lo, porque, senão, esse contradiscurso vira discurso da universidade. A gente reproduz ele como sendo o debate. Olha, veja, eu não faço debate da ideologia de gênero. Ao mesmo tempo que eu não deveria me defender, eu estou aceitando um discurso que há, sim, uma ideologia de gênero perpetuando dentro da universidade. Então, esse rigor que nos cobra, né, de teoria e método estarem caminhando conjuntamente, ele não é cobrado no senso comum que a direita constrói com tanta facilidade e que quer adentrar dentro, não só das universidades, que já é um perigo adentrar dentro das universidades, mas destituir também a autonomia da educação básica, porque a gente está pensando somente na universidade, mas a educação básica também perdeu sua autonomia. Professores não podem falar a palavra gênero nas disciplinas básicas, né? Sociologia, geografia, porque a gente precisa trabalhar com isso. Há quanto tempo o Brasil está atrasado nos termos, né, tanto étnico-raciais quanto
voltados para a identidade sexual e de sexualidade. Não se usa mais sexo. O IBGE insiste em deturpar a lógica do debate social, utilizando sexo, utilizando pardo, utilizando terminologias que até os países que se fecham para o debate não mais usam. E aí, para referendar isso, a gente vem de um debate bem profícuo com a Colômbia, que a Colômbia reconhece sua etnicidade em mais de 240. Então, nem cabe num censo. E o Brasil tenta se enquadrar num censo que tem vergonha do nome geografia no censo do IBGE. Aliás, no nome do IBGE, os geógrafos não fazem parte do debate que o IBGE faz. Então, todas as vezes que a gente fala Instituto Brasileiro de Geografia, não é de geografia, é só de estatística, porque esse debate não é travado com a sociologia. E aí a gente entra, inclusive, num que a professora falou, que é o seguinte: quando há esse esvaziamento, aliás, esse camoteamento das ciências sociais, né, se esvazia a universidade. Então, o que está acontecendo nas universidades? Se criminaliza os cursos de humana. Criminalizando os cursos de humana, você diminui o número de estudantes. Diminuindo o número de estudantes, você diminui as verbas destinadas para os institutos. O que acontece hoje, né, na Universidade Federal do Tocantins? Há um evidente esvaziamento nos cursos de humanas, ciências sociais, geografia, história, com salas de aula com 4 estudantes no curso de História, 4 estudantes no curso de Geografia. Por quê? Porque você criminaliza esses cursos para que não haja, inclusive, a procura, né, nesse sistema já esquizofrênico que se tornou o Enem. E, a partir disso aí, você justifica a não necessidade de ter esses cursos na universidade. Então, o processo ele não vai vir, ele já está acontecendo, né? Você não tem mais os cursos de humana com, eu não vou dizer nem a questão de quantidade de estudantes, né? Acho que essa não é a questão central, mas você não tem mais os cursos de humana tendo força de controlar toda essa voraz, esse movimento voraz contra. E aí, quando eu digo força, é que a gente sabe que a universidade não é formada só por professores, né? A gente precisa da demanda dos estudantes, a gente precisa do corpo técnico, e a autonomia que a gente está perdendo não é só uma autonomia de não poder falar, é de que a gente também não está se entendendo mais. Olha, eu acho, nessa primeira rodada, acho que foi muito legal vocês situarem que este ataque, esta crítica que se faz, né, que a universidade debata o golpe, ou debata a situação política do país, ela não é isolada. Ela é uma tentativa de amordaçamento da universidade. Mas, se nós olharmos, como foi bem lembrado, né, Gleisi lembrou muito bem, nós estamos vendo aí um ataque geral à educação, à escola sem partido, que, na verdade, é a escola dos partidos que não querem discutir a realidade do país, está propondo o amordaçamento das escolas da sociedade brasileira. E vejam como isso é algo absolutamente retrógrado, de natureza mesmo neofascista, que, inclusive, ataca o surgimento da escola pública, laica, universal, gratuita, cuja função precípua é conhecer a realidade, é debater a realidade, é produzir o conhecimento a partir das condições reais de vida. E as condições reais de vida do Brasil hoje é um ataque frontal à democracia. E eles se recusam a discutir golpe. Eu acho que nessa primeira rodada a gente tratou do golpe como esse ataque à democracia, a deposição de uma presidenta eleita sem provas materiais concretas, inclusive dos seus algozes, né, deputados e senadores, que no ataque disseram, não, eu vou votar pelo impeachment porque a economia vai mal, mas o desrespeito flagrante à vontade popular. Isso é golpe. Mas existe uma outra característica de golpe que eu acho importante lembrar, e que eu queria explorar isso. Golpe também é você impingir à sociedade um programa
ao qual a sociedade não votou. Os golpistas estão realizando no país um programa de regressão de direitos sociais que não foi votado pela sociedade brasileira. A quebra dos direitos trabalhistas, a quebra da Previdência, a entrega da riqueza nacional a grupos de interesses multinacionais, o encerramento de programas sociais, todas essas atividades são absolutamente atividades que não foram votadas. Então, o golpe também é colocar a sociedade sobre o sofrimento de um programa ao qual a sociedade, em momento nenhum, manifestou aprovação ou adesão. Então, acho que esse também é um aspecto que nós, né, pelo menos aqui no nosso curso, aqui na Universidade Tecnológica do Paraná, estamos explorando, né, porque, de fato, nós vamos pegar sobre várias dimensões. Então, por exemplo, a questão da reforma do ensino médio, né, a pesquisa minha, que eu conduzo já há alguns anos, inclusive na origem do meu doutorado, foi sobre a reforma da educação profissional e que tem vinculação com o ensino médio, é de um aspecto regressivo total esta reforma. É roubar dos jovens brasileiros o direito ao sonho, o direito a uma percepção plena da realidade, uma formação crítica. E, além do mais, é entregar, como nós estamos vendo aí, pelo desdobramento da reforma como um efeito do golpe, entregar a educação básica aos interesses dos grupos econômicos, né? As medidas que estão anunciadas com a reforma do ensino médio, como, por exemplo, né, a oferta de grande parte do currículo via ensino à distância feito por fundações privadas, é um exemplo claro de que a mercadorização da educação, já muito forte no ensino superior, se expande com esse golpe para a educação básica de modo geral. Então, analisar os efeitos do golpe como um programa colocado a fórceps e com a finalidade de entregar o país e furtar o sonho de uma nação soberana, de um povo autônomo, é também um dos efeitos terríveis deste golpe. Queria, se vocês quiserem comentar sobre isso, outros aspectos, fiquem à vontade. Eu acho que, sim, esse é um ponto absolutamente fundamental, porque acho que na rodada anterior se falou, enfim, muito da questão da autonomia universitária, mas ainda, né, não houve tempo, vamos, acho que, falar agora, nessa rodada, da questão do ataque, ou dos diversos ataques à universidade pública, né? Então, é evidente, né, a gente sabe, até foi dito agora no ato ali na vigília Lula Livre, que o número de estudantes universitários do Brasil mais do que dobrou ao longo dos governos democráticos e populares, né, o Lula 1 e 2 e o governo primeira gestão da presidenta Dilma. E, bom, isso faz muita diferença num país como o Brasil, né, um país tão desigual, né? Por quê? Porque essas pessoas todas que não estavam, digamos assim, no mercado, entre muitas aspas, de ensino superior, de repente elas passaram a estar, né? E a política de ampliação do acesso ao ensino superior, ela se deu por dois caminhos distintos. Por um lado, se usou instrumentos como o ProUni e o FIES, né? Que, na realidade, permitiu o acesso das classes de renda mais baixa ao ensino privado pago, né, ao ensino superior privado, perdão, que é pago, né? E, de outro lado, também houve uma expansão enorme, né, das vagas e das universidades federais, né? O governo Fernando Henrique, por exemplo, nos 8 anos, não criou uma universidade nova sequer, nenhuma, né? O governo Lula
criou 21 universidades públicas novas e mais de 200 e não sei quantos campi, né? O plural é campi. Então, isso reforçou muito, fortaleceu muito a universidade pública no Brasil, né? E a universidade pública ela é essencial, porque a universidade pública é que gera pesquisa, né? A universidade privada é um negócio, né? A universidade privada, o aluno paga para ir lá e se formar, os professores são pagos para dar aula e ponto. Essa é a mercadoria que se vende. Então, a universidade pública é essencial. Agora, a universidade pública, com isso, com essa expansão, por isso que os governos do PT, né, começaram a ser muito mal vistos, né, pelos liberais, nunca foram aceitos, na realidade, apesar de toda a conciliação que, a meu ver, existiu, né, nos governos do PT, a tentativa de conciliação, mas esse tipo de política, por exemplo, do ponto de vista liberal, é absolutamente inaceitável. Você está num momento da história do capitalismo mundial, falando aqui como economista, né, em que o tamanho do Estado está encolhendo. E aí vem um governo popular e amplia pra caramba o tamanho do Estado na educação superior, né? Então, isso é uma coisa que, para eles, não faz nenhum sentido. Ou melhor, faz um sentido negativo, né? Rouba, digamos, ativos que poderiam ser valorizados pelo processo privado de acumulação, pelas empresas privadas, né? Existe já que eu entrei na seara econômica, vou falar um pouquinho. Existe um urbanista, geógrafo, enfim, de nome David Harvey, um britânico. Ele tem uma tese que se chama acumulação por espoliação, né? Qual é a tese dele? A tese dele é que o capitalismo vai esgotando, né, as suas possibilidades de acumulação, de lucratividade. Então, ele precisa roubar possibilidades de outros lugares, né? Então, a China, por exemplo, a China estava fora do sistema capitalista, ela entra para dentro do sistema capitalista, ela abre um amplo leque de possibilidades de valorização, né? Tudo que está nas mãos do Estado é visto como alguma coisa que está indevidamente nas mãos do Estado, que deveria estar nas mãos do setor privado, né? Então, este golpe foi para retomar o programa liberal completo, tout court, né, como a gente fala usando um termo francês, que começou a ser implementado nos anos 90 e que médio foi brecado e até, em muitos casos, levado para o lado contrário pelos governos democráticos e populares. Então, está na mira de tudo isso, né, de toda essa visão, está na mira a universidade pública, o ensino público, a saúde pública. Vão destruir o SUS, vocês não tenham dúvida disso. Já estão destruindo a PEC do teto dos gastos, vai destruir o SUS. O SUS, vou falar só isso para não tomar muito tempo, o SUS é uma conquista civilizatória. Num país desigual como o Brasil é, com a miséria e, as dificuldades que a população passa, né, você ter um sistema único de saúde pública, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, é absolutamente civilizatório. Essa foi uma das grandes conquistas da Constituição de 88. Os Estados Unidos, nesse sentido, são um país bárbaro. Perto do Brasil, eles são bárbaros, né? Quem viu os filmes lá do Michael Moore sabe que o sujeito cerrou a mão ali porque ele é marceneiro, e ele vai com os 3 dedos num hospital e a pessoa pergunta qual dos 3 dedos ele quer colar de volta, porque o dinheiro que ele tinha só dava para pagar um dedo, né? Então, isso não existe no Brasil. Bem ou mal, o SUS acabou com isso. E isso está sendo rifado. O que o ex-presidente Obama tentou fazer lá, de pôr um pouquinho de saúde pública, foi chamado de comunista por conta disso, né? Então, acho que o ataque à universidade pública, a autonomia universitária faz parte disso tudo, né? Está dentro desse escopo maior do golpe, que eu acho que é a perspectiva que foi aqui levantado. Acho que Eu só ia complementar essa questão da professora, de pensar o seguinte: o bem público precisa também ser destrinchado pela universidade. Veja,
o que as pessoas falam sobre o SUS é para além do senso comum, porque, na verdade, não se entende direito o que é o SUS, né? Acha que o SUS é eu não vou dizer, essa palavra é muito forte, mas eu vou procurar uma outra que esteja mais próxima, mas de que o SUS ele é a última das últimas opções que a gente deve procurar. No Brasil, né, se tem a cultura do pobre e da classe média pagar plano de saúde, enquanto nós temos o SUS aí, né? E esse pagar o plano de saúde retira desse público, né, a possibilidade de criticar o sistema público de saúde. Então, quando se tira a possibilidade de criticar o sistema público de saúde, se tira também a importância dele. Então, poxa, não é importante para mim, eu não tenho que lutar por ele. Eu não sei como é que funciona, eu não tenho que lutar por ele, eu já pago por um. Só que, se a gente for fazer esse paralelo, os planos de saúde oferecem serviços muito piores do que o SUS, mas muito piores, né? E com taxas exorbitantes. Então, a gente faz essa demonização, eu digo sociedade, se faz essa demonização do SUS, mas não faz o mesmo exercício de reflexão sobre os planos de saúde. Aí a gente volta de novo naquela, né, de que se pede um rigor teórico dos conceitos que, né, a academia está falando, mas não se pede um rigor teórico-metodológico de sensos comuns. O SUS é a mesma coisa, juntando esse paralelo SUS e plano de saúde. Já vou emendar rapidinho para pensar o seguinte. Essa ideia de um projeto que não é votado popularmente incide, inclusive, na extinção ou na redução de dois setores que é construído pelo presidente Lula e é referendado pela presidenta Dilma, que é a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, e a CEPIR, que é a Secretaria Especial de Políticas Públicas Étnico-Raciais, né, que estavam fazendo um debate profícuo, juntamente com os movimentos de mulheres e os movimentos negros, de pensar esse entrar das minorias sociais dentro da universidade. Aí, pensando nas minorias, mulheres, né, e negros. E aí a gente vai para uma categoria que pega bem isso, que são as mulheres negras, a base da pirâmide social, né? Aí a gente pensa, não, está tudo bem, essas pessoas estão entrando. Então, no projeto do presidente Lula, essas minorias entraram, certo? Ou começaram a entrar. No governo Dilma, quando ela rompe com o pacto, ela está dizendo assim, não, agora eu quero manter. E é justamente porque ela quer manter essas pessoas lá que se dá esse processo de ruptura. Por quê? Porque o dinheiro que demandaria para a educação dobraria, e eles não aceitaram isso de forma alguma. Esse é o grande debate do orçamento público, que vai culminar, inclusive, né, na chamada lá na frente da senadora que apoia a presidenta Dilma, que, em tese, era a oposição dela. Por quê? Né? Porque se toma dinheiro emprestado dali, a gente até falou um pouco sobre isso mais cedo. E aí, qual é o impacto disso, né? Novamente, se voltar a questionar a política de cotas raciais, voltar a se debater por que, né, se tem que se falar de mais mulheres na universidade, como se falar de mais mulheres na universidade fosse um paralelo já esgotado. Ora, entra mais mulheres na universidade. Entra mais mulheres na universidade, mas sai mais mulheres, né? Essas mulheres estão sendo absorvidas pelo mercado. E, para pensar mais profundamente, quando se fala no SUS, a gente fala da saúde universal, mas a gente deve pensar nos impactos de como o SUS é sucateado hoje, né, impacta diretamente eu não acho nem mais as minorias, mas é aquela base que está abaixo das minorias, as prostitutas, as mulheres trans, os homens trans, né, que, além de não conseguirem entrar dentro da universidade, não têm sequer a dignidade de poder se ver como sujeito social. Veja, se eu nego
saúde, né, porque aí a gente não pensa só a saúde do corpo físico, a psicológica, que não é debatida no SUS, né? A psicologia tem um desafio muito grande, juntamente com a filosofia, de que é lutar pela saúde mental das pessoas, porque a física, realmente, a gente já está aí arranhando parede para poder subir. Então, essas pessoas não têm a saúde física garantida, e, mais do que isso, essas pessoas vão ser, né, adoecidas socialmente e não terão tratamento. Por quê? Porque a saúde universal já está sendo tomada. E, se a saúde universal está sendo tomada, isso significa que não vai restar nada para as mulheres negras, para as trans, LGBTs. Então, a gente está pensando num escopo de que as minorias, né, que a gente já está debatendo, serão atingidas. E os invisíveis? Em que momento a gente vai enxergar essas pessoas, né? Nós, da universidade, em que momento nós vamos propor a debater saúde, sim, mas saúde realmente de quem não é visto dentro da universidade, quem não entra na universidade. As prostitutas não entram na universidade, gente. As mulheres pretas não entram na universidade. O que a gente vê é só um pequeno esboço de mulheres negras na universidade. Eu não tive professoras negras. Eu não consigo me lembrar de professoras negras, eu não consigo me lembrar de professoras trans. Então, a gente está fazendo um debate ainda tão raso e precisa aprofundar mesmo. Eu concordo com você, professora, de que o SUS é só a pontinha do iceberg do que eles estão para fazer mesmo, da rasteira que está vindo e que a gente acha que avançou, e avançou muito, mas é muito pouco relacionado a toda a demanda que existe por aí. Eu só queria bem rapidinho, não sei se dá tempo ainda. Eu acho que tem uma discussão que nós fizemos no primeiro bloco sobre a importância da autonomia universitária, sobretudo, aí, especificamente, das universidades públicas. Eu acho que, nesse segundo bloco, o que nós estamos discutindo é de que universidade pública nós estamos falando, né? E eu acho que tem uma questão essencial que tanto a Lea da Toca quanto a Gleice discute até de maneira, né, trazendo outros elementos mais complexos, é que a universidade pública, e nesses 13 anos, sofreu uma verdadeira revolução. E a gente precisa entender, isso não foi completamente compreendido ainda, porque a mudança foi muito rápida, né? Quando você diz eu não tive nenhuma professora negra, significa que os negros não entravam sequer para estudar, porque uma vez que eles entrem para estudar e tem a política... Exatamente. Exatamente. Então, se você tem uma política de ingresso, uma política de manutenção, né, de permanência, eles se tornarão professores negros. O que isso significa do ponto de vista de um projeto nacional? Porque, de novo, a universidade ela é uma peça central de qualquer projeto nacional, qualquer projeto de Estado nacional. Por quê? Porque é ali que você discute uma série de políticas, né, que vão pensar que são centrais para esse Estado. É ali que você forma a burocracia estatal. Sim. Quando você diz que vai fechar os cursos de humanos, você está dizendo que toda a sua burocracia estatal vai ser importada, que, aliás, como era, né, antes do Brasil, quando se torna independente em 1822, toma uma deliberação na Constituição de 1827, central, dizendo não podemos formar a nossa elite estatal na metrópole. Temos que ter 2 cursos de direito, um para formar as elites do Norte e Nordeste, outro para formar as elites do Centro-Sul, que foram, né, as 2 universidades de direito. Isso é central para qualquer projeto que tenha algum vislumbre de autonomia. Então, o que aconteceu na universidade pública brasileira nesses 13 anos? Primeiro, uma lei de cotas, né, que tem um efeito que vem atrelada a uma lei que obriga a conteúdos, né, de história africana no currículo, de questões étnico-raciais, que vai mudar não só o perfil, como o conteúdo daquilo que se ensina. Isso vai ter um efeito, por exemplo, lá na UFABC, o efeito imediato disso é que nós tivemos um concurso público com 4 vagas com cota. Então, agora nós temos professores negros. Então, isso tem, primeiro, essa mudança essencial. E a segunda coisa, que a gente também dá pouca importância, é que a expansão se deu para o interior do país. Então, você tem universidades hoje onde ela nunca chegava. Gente, isso muda o conteúdo do que se estuda, do que se considera relevante pesquisar, de quais são os métodos, quais são as metodologias. Tem um impacto muito profundo. E a gente ainda precisa compreender isso, né? Porque a mudança foi muito rápida. E, quando nós estávamos começando a ter pesquisa sobre isso, nós tivemos que parar para entender o desmonte. Então,
eu concordo totalmente com o que a Gleice fala, que tem ainda toda uma camada invisível, mas também eu acho que nós não podemos invisibilizar as grandes transformações, porque durante o governo Fernando Henrique, é importante que se diga isso, se construiu uma dicotomia, que era ou a universidade pública vai ser boa, excelente, ou ela vai fazer política de inclusão. E o que nós provamos nesses últimos 13 anos é que nós podemos fazer as duas coisas, né? E que nós vamos mandar os nossos estudantes para fora, e eles vão... Então, tinha, e com isso eu vou encerrando, uma ideia, né, implícita nesse processo, que a universidade pública seria, de fato, nacional. Ela teria... A primeira vez que eu entrei numa sala da UFABC, que tem 50% de cota para a escola pública, eu levei um choque, porque eu vinha da USP e eu falei, bom, aqui eu tenho uma sala que não é ainda a cara do Brasil, mas é muito diferente da sala onde eu estudei. E isso vai ter um efeito, está atrelado a um outro elemento, que a universidade pública, gente, né, como a Leda falou, como ela é o espaço da pesquisa, ela está atrelada a qualquer projeto que nós tenhamos de autonomia tecnológica. O Brasil quer ter satélite, o Brasil quer ter fibra ótica conectada com o resto do mundo sem passar para os Estados Unidos, o Brasil quer ter política para ter avião, para explorar o pré-sal, certo? Como é que você construiu para ter agricultura a mais produtiva do mundo? Você faz isso por milagre? Você faz isso com uma política de autonomia tecnológica que nós estávamos construindo. E isso depende da universidade pública. A gente aqui falou muito sobre os cursos de humanos, porque, de fato, nós somos de lá e são esses que são mais atacados simbolicamente, mas toda a parte científico-tecnológica da universidade também está sob ataque, porque está sob ataque material. E isso é o nosso abandono de qualquer projeto autônomo de país. Olha, eu, fazendo uma conexão entre todas as falas, lembrando o que a professora Leda falou no início, claro, a gente pensa na crise que a universidade está enfrentando, mas a gente tem que também olhar, enfim, a educação como um todo no país, né? E eu parto da tese, que me parece muito forte, que Gessé Souza vem divulgando e disseminando pelo Brasil, de que realmente a gente vive num país ainda de bases culturais e axiológicas, quer dizer, valorativas, escravocratas. É uma sociedade altamente escravocrata. E eu acho que essa concepção de sociedade ela leva à criminalização da educação. Mas não é a criminalização da educação que os setores privilegiados do Brasil têm acesso. É a criminalização da educação que poderia fazer com que as parcelas excluídas da sociedade quebrassem esse monopólio social de dominar o Brasil. E essa criminalização ela é muito nítida, na medida em que a universidade pública é atacada, que é a universidade onde esses setores vão se acomodar de alguma maneira. O próprio sistema de financiamento público das instituições privadas vem sofrendo golpes paulatinos nos últimos meses. Quer dizer, até a própria, não digo a existência imediata, porque se você cortar o FIES do dia para a noite, cria uma crise assim, irremediável, mas ele vem sofrendo relativizações no decorrer do golpe, né? E eu tive notícias aqui, na noite de hoje, quando nós estávamos na vigília Lula livre, uma companheira, professora do ensino médio, aqui do Paraná, me contou que, em razão da greve, da ocupação que os jovens fizeram das escolas aqui no Paraná, que tem por volta de 300 professores, eu não sei se o dado é correto, mas tem por volta de 300 professores e professoras processados. E alunos também. Professores e alunos processados, porque um professor levou comida para um aluno, ajudou, impediu que fosse praticada violência numa escola. Então, se trata da existência desses processos, a perpetuação desse ponto de vista, mostra que a educação está sendo criminalizada como um todo e que o golpe, na verdade, ele é conduzido por múltiplos golpistas, né? Os golpistas mais importantes e os microgolpistas. Então, os microgolpistas são aqueles que, onde eles podem, eles dão uma mordidinha, dão uma cacetadinha, como a gente diz lá no Nordeste, e contribuem para que esse processo, essa onda de criminalização da educação ganhe força. Ganhe força. Afinal de contas, o que é que vai acontecer? Aí eu lembro de Gessé, né? Diz, olha, o patrimônio que a classe média tem,
patrimônio que faz com que a classe média se engane e reproduza o discurso das elites, esse patrimônio é quase tudo ele ligado à educação, ao acesso à educação. Na medida em que as pessoas, que a sociedade como um todo passa a ter acesso à educação, a classe média fica órfã da sua identidade, quer dizer, desde esse ponto de vista distorcido, né? Claro, mas daquilo que faz com que ela se aproxime das elites, pelo menos no plano de vista da narrativa e do imaginário. Então, esses são aspectos que eu considero muito interessantes. Eu, quando estava discutindo sobre esses assuntos, lá na Universidade Estadual da Paraíba, eu me lembrei de um autor francês, enfim, um ensaísta chamado Etienne Laboissy, que escreveu o Discurso da Servidão Voluntária, que parece, como se ele estivesse falando hoje para as pessoas aqui na vigília Lula Livre, no acampamento Dona Marisa Letícia, porque ele diz assim, meu Deus, ele pergunta, como é possível que uma pessoa domine tantas? Como é que um domina milhões? Domina porque esses milhões são ensinados a ter baixa autoestima e são ensinados a receber e aceitar a dominação. Eles são criados para respeitar uma pessoa apenas. Claro, na época de Etienne Laboissy, no plano do governo do Estado absoluto, né? Mas esse mesmo tipo de lógica é reproduzido no Brasil de hoje. E o que poderia quebrar essa lógica? A educação. O acesso à educação básica e depois sofisticando o cidadão ou a cidadã, levando esse jovem para o ensino superior, porque aí é mais difícil, porque você quebra parte das amarras. É mais difícil você submetê-lo, é mais difícil você convertê-lo num servo voluntário do tipo de modelo de sociedade que nós temos no Brasil. Então, eu acho que a questão da criminalização da educação é uma questão extremamente grave e ela faz com que a sociedade brasileira tolamente, ingenuamente, acredite, parcela da sociedade, que a educação é ruim para o Brasil. Porque a educação é coisa de comunista, a educação vai empoderar o pobre, a educação vai superar os limites que essas elites colocaram para que as pessoas possam alcançar. E isto é o que, provavelmente, se não for revertido, vai estabelecer os marcos do nosso retrocesso e a perpetuação de um Brasil pré-moderno, de um Brasil atrasado e de um Brasil subserviente, não digo a potências estrangeiras, não, subserviente no plano simbólico a quase tudo. Bem, eu acho que nós não temos mais tempo, né, para uma próxima rodada, mas é claro que o debate vai continuar. Acho que todos nós queremos agradecer essa oportunidade aqui que foi dada pela Democracia em Rede, né, pela Casa da Democracia, né, e agradecer também, obviamente, as maravilhosas reflexões da professora Gleis, do professor Agassiz, da professora Maria, da professora Leda, né, e demonstrar também a nossa solidariedade a esta luta, a esta vigília Lula Livre, né, ao acampamento Marisa Letícia, a essa luta que se está travando em todos os cantos do Brasil. A universidade está engajada nisso, com os seus cursos e com as suas ações. Mas a defesa da autonomia do pensamento crítico e da democracia é uma tarefa de todos nós, em todos os espaços, e acho que os companheiros e as companheiras daqui que estão levando essa luta dura estão de parabéns, têm a nossa absoluta solidariedade, e reconhecimento e agradecimento. Obrigado. Lula livre para acabar. Valeu, Lula livre.